a ponto de, a certa altura, você estar alegre até sem motivo. E esse passa a ser o seu estado natural. Por outro lado, o costume de criticar e pôr defeitos também se firma, causando tristezas. Viva contente. É uma perfeita sabedoria buscar ser alegre. E agora, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e vamos acompanhar a prece inicial que a irmã irá nos conduzir. Senhor, Pai de bondade infinita, nesta casa que nos reunimos em Teu nome, permite que os Espíritos que nos assistem possam se aproximar de nós, que eles nos transmitam suas vibrações de coragem, de força e de esperança, que nessa reunião todos os presentes e mais aqueles que se encomendem a essa tarefa recebam da tua misericórdia infinita todas as bênçãos que elas possam ser distribuídas. Envolve-nos em tua paz, agora e sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus e dos amigos espirituais que aqui estão, nós abrimos esta sessão pública doutrinária e, permanecendo com os pensamentos elevados, podemos agora orar por aqueles irmãos que nos causam uma preocupação pelos enfermos. Senhor Jesus, rogamos humildemente por aqueles que sofrem. Ampara todos os que necessitam de preces, que o teu bálsamo consolador possa ser derramado sobre todos aqueles que te rogam auxílio e amparo, que sejam todos ajudados a suportar a dor, que a luz do teu amor seja um clarão de esperanças e de resignação. Senhor de misericórdia, ilumine os seus caminhos, que assim seja. Passamos agora a palavra ao nosso irmão Simon, que fará a exposição doutrinária de hoje. Continuemos envolvidos nas bênçãos do mais alto nessa oportunidade que nos reunimos. E o tema proposto para esta noite é do livro Vida Feliz, Seja Feliz Hoje, de psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. E também buscamos subsídios na psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus. E este capítulo 14 do livro Seja Feliz Hoje tem como título Segurança em Deus. E a benfeitora Joana de Ângeles inicia nos dizendo que a nossa existência aqui na Terra é uma formosa concessão do nosso Pai Celestial, a fim de que nós possamos desenvolver aqueles valores que estão adormecidos lá no cerne do Espírito, lá na parte central do nosso íntimo, naquela parte essencial. Valores e potencialidades que todos nós trazemos através das sucessivas existências que nós já vivenciamos e acumulamos aprendizados. Então, costumamos dizer que primeiramente nós fomos amados. É o amor de Deus que nos concede essa oportunidade de estarmos aqui. Pelo seu perdão, a oportunidade de nós resgatarmos enganos, erros do passado. Nós somos amados para que a evolução hoje nos peça amor. E é esse amor
que vai nos ajudar a encontrarmos estas potencialidades, estes valores que nós trazemos adormecidos. Mesmo que durante o nosso processo de evolução, nós vamos sofrendo alterações imprevisíveis, nós vamos passando por ocorrências perturbadoras durante a nossa existência. Por mais que nós busquemos uma tranquilidade, por mais que nós desejamos um estado de comodidade, nós estamos submetidos a um mecanismo dinâmico, a um mecanismo que está sujeito a variações para cada constituição, de acordo com cada caminhada evolutiva. No momento, tudo se encontra em equilíbrio, tudo funciona em ordem, e logo mais, alterações significativas modificam o nosso quadro, estabelecem distúrbios variados que necessitam de uma atenção e de cuidados especiais, pois é nesta hora que nós não podemos perder a coragem na jornada. É quando incidentes desagradáveis nos surpreendem em qualquer área, seja na saúde, seja financeiramente, seja nos nossos relacionamentos interpessoais, no trabalho, lá no meio familiar. Nós precisamos nos manter firmes no enfrentamento das dificuldades, na superação das dores, das quais nós sairemos mais fortes e enriquecidos de sabedoria. E atualmente, no momento atual que nós passamos, nós não poderíamos também deixar de comentar que muitas vezes a humanidade é surpreendida por provas coletivas que vêm nos demonstrar a fragilidade do ser humano ante as forças da natureza e das nossas próprias paixões materiais. Desse modo, nós somos convidados a reflexionarmos diante da nossa transitoriedade carnal, da nossa passagem aqui nessa vida, e também sobre a continuidade da vida noutra dimensão. Porque os conceitos filosóficos do materialismo, diante desses infortúnios e dessas aflições, não conseguem acalmar as nossas ansiedades e as nossas dores. Não conseguem aliviar os sentimentos dos vitimados pelas ocorrências, por esses flagelos infelizes do cotidiano, provocando, não muitas vezes, até mesmo uma revolta e o desespero. Algumas correntes religiosas, ainda despreparadas para o enfrentamento desses desafios que nos afligem, que ferem a humanidade, acabam por simplificar a maneira de encarar, transferindo para a vontade de Deus todas essas ocorrências e aflições, sem nos trazer um conforto moral, sem trazer esperança nas suas vítimas. Ao Espiritismo nos cabe a tarefa de demonstrar que a criatura humana é autora do próprio destino, através dos atos que realizamos, através da influência que também nós realizamos. Será que refletimos a cada dia o quanto estamos influenciando na vida e no destino do nosso próximo que caminha ao nosso lado, ou que encontramos no caminho? O sofrimento não é um ato punitivo da divindade, mas é uma resposta da vida ao comportamento inconsequente de quem se permite o desrespeito dos supremos códigos universais que nós estamos inseridos. É por intermédio da justiça da reencarnação que o Espiritismo consegue explicar a lógica de acontecimentos tão difíceis de entender.
Como comentamos inicialmente, nós estamos submetidos a um mecanismo dinâmico das leis universais. Nós estamos inseridos numa teia de ligações invisíveis que nos aproximam, que nos atraem, que nos direcionam de acordo com o nosso planejamento reencarnatório que nós mesmos construímos quando nós estávamos conscientes da nossa realidade imortal lá no mundo espiritual, antes de nós voltarmos para essa jornada evolutiva aqui na Terra. Quando nós estivemos conscientes da oportunidade que nós achamos melhor para reajustarmos equívocos do passado, para nós avançarmos na caminhada evolutiva, porque essa existência, companheiros, é apenas um segundo diante da eternidade e do infinito que temos pela frente. As provas, as aflições, as expiações de qualquer natureza não são desgraças reais, como se conceitua nas convenções do imediatismo, daqueles que acreditam que a vida é curta, que temos que aproveitar o máximo, que a vida é única, é uma só. Diante da misericórdia divina, as vítimas de desastres coletivos, de alguma forma resgataram um antigo débito moral no seu processo evolutivo e foram reunidas ao ressarcimento conforme a responsabilidade de um conjunto que em outra época, que numa vida pregressa, estiveram equivocados nas suas atuações. Hoje, com certeza, tenhamos a convicção de que lá no mundo espiritual, na condição de vítimas das circunstâncias, encontram-se amparados por espíritos nobres que os auxiliarão a encontrarem a plenitude, certos de terem cumprido a missão nessa existência, de terem superado séculos na escalada evolutiva, rumo a novas existências mais nobres, com mais benesses, com mais conquistas iluminadas. A nós cabe a solidariedade, cabe as orações e a reflexão diante da humildade que devemos ter perante a vida, perante a nossa caminhada, o pensamento dos valores que nós estamos buscando se são os verdadeiros valores que nos trazem a paz da consciência. Nós nunca podemos nos permitir a dúvida sobre a nossa vitória final quando nós buscamos caminhos coerentes. Quem teme a luta, quem desiste, quem se entrega ao desânimo, acaba ainda comprometendo-se ainda mais por estacionar na escala evolutiva. Porque o verdadeiro infortúnio, ele pode ser encontrado na ausência da fé em Deus. Infortunados são aqueles que traíram a própria consciência e enganaram a si mesmo, não se dando conta do delito, apesar do apelo da nossa razão. O nosso destino depende do nosso esforço para a conquista que aspiramos. E quando nós falamos do apelo que a nossa razão traz do certo e do errado, mesmo que nós pensemos que nós somos criados simples e ignorantes, quando Allan Kardec pergunta a espiritualidade superior na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem que está escrita na nossa consciência. Mas se fomos criados simples e ignorantes, nós vamos buscar os subsídios lá no livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, quando o André Luiz nos fala do nosso processo evolutivo desde o princípio vital, quando habitamos no mineral, no vegetal, no animal, até nos tornarmos espíritos
num processo evolutivo que se dá por milhares de anos no mundo espiritual, um tema complexo para trabalharmos aqui no momento, mas como diz André Luiz, são, uma linguagem rebuscada, são os pródromos das nossas virtudes, os sintomas iniciais que nós trazemos pela razão, pela consciência, porque somos centelhas divinas, viemos de Deus e trazemos esta noção do certo e do errado. E para nós vencermos nessa caminhada, nós nos baseamos nos exemplos de todos os triunfadores do mundo, e todos os triunfos são feitos com perseverança, mediante a repetição da aprendizagem, sem nunca deixar de insistir, sem nunca deixar de tentar. E outro dia nós trouxemos o exemplo de Thomas Edison, quando descobriu a lâmpada elétrica. Thomas Edison realizou 700 experimentos infrutíferos durante longos anos, até que um dia um dos seus auxiliares, desanimado com tantos fracassos, sugeriu a ele que desistisse de futuras tentativas, porque ele disse que depois de 700 tentativas não haviam avançado um só passo. E ele recebeu a seguinte resposta de Thomas Edison: não avançamos um só passo, nós avançamos 700 passos ao êxito final. Nós sabemos de 700 coisas que não deram certo. Nós estamos para além de 700 ilusões que nós mantínhamos anos atrás e hoje não nos iludem mais. E isso você chama de perda de tempo? Thomas Edison estava habituado a pensar positivamente. Este é o segredo dos seus triunfos. E foi assim que em 1879 ele concluiu a descoberta da lâmpada elétrica após realizar 1.200 tentativas. Assim é a nossa caminhada, assim é a nossa evolução. Quantas ilusões nós vivenciamos no passado ou em outras existências, quantos erros, quantas repetições, quantas vezes andamos em círculo tentando achar uma saída, até que aos poucos nós vamos despertando, nós vamos nos conscientizando. Sabem por quê? Porque esse triunfo, ele tem início lá no nosso comportamento íntimo, quando falamos no início. A cada existência descobrimos as nossas potencialidades que aos poucos vão despertando. Quando nós vencemos as nossas paixões inferiores, que nós estamos muitas vezes submetidos e que nos atormentam. Assim, quando um insucesso aparente aparece em nossa vida, fizemos uma viagem para dentro do ser, através de uma confiança irrestrita em Deus. Isso vai nos impulsionar para novas tentativas, das quais resultará o êxito. Mantendo a vigilância nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, que eles brotam lá do nosso coração. É dessa nascente do nosso íntimo que vêm os bons ou os maus pensamentos, os bons ou os maus sentimentos, que nos geram a energia que nos envolve e nos atrai com um amparo espiritual. Persistindo na ideia do bem, vivenciando, espalhando, isso vai tornar a nossa caminhada uma jornada prazerosa, mesmo que muitas vezes o sol da alegria esteja encoberto por nuvens de aflições. Mas nós sabemos que além destas nuvens que passarão, o astro-rei permanece brilhando e inalterado. Se nós deixarmos nos iludir, nós acabamos correndo ao desespero. Nós vamos em busca de prazeres temporários que o consumo, que a posse, que o materialismo proporciona. Vamos esquecendo o ser, deixando dar lugar ao ter. E o ter
nunca nos satisfaz, porque quanto mais temos, chega um tempo que nós queremos ter algo melhor e melhor, até nos tornarmos angustiados. E o que nos ajuda a entender essa realidade é quando nós buscamos acender essa luz no nosso íntimo, essa luz de esclarecimento, de discernimento, que nos permite direcionar corretamente a nossa caminhada. É certo que muitas vezes nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos passar por tormentos, nós vamos estar fragilizados. São efeitos naturais das nossas ações transcendentes, que hoje se apresentam como provas, como aprendizado. Mas na medida do possível, nós não valorizemos demasiadamente esses acontecimentos, perdendo tempo e coragem na nossa caminhada. Tenhamos calma e façamos o melhor que possamos naquele momento. Pois ao longo da nossa evolução, ao longo dos milênios, nós realizamos empreendimentos de evolução sob o amparo divino. Nós já vivemos numa época do primitivismo e hoje nós vivemos comodidades, confortos e tecnologias, muitas até que parecem inacreditáveis há um tempo atrás, que existiriam. E tudo isso foi que conquistamos com aprendizado e trabalho, com sofrimento e aperfeiçoamento para desfrutarmos dos benefícios. Assim também é com os males que atormentam a nossa vida. Eles podem ser extinguidos da terra se nós procurarmos construirmos o bem à custa do nosso próprio esforço. Depende das escolhas que fizermos. O impositivo da evolução vai nos conduzir de alguma forma. A orientação, os entendimentos não nos faltam. É preciso nós reconhecermos que somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Lembrando aquela máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Isso equivale a dizer que as leis de Deus estão aí, invariavelmente prontas ao nosso favor, para efetuarem o máximo para nós. Mas, entretanto, nada acontecerá por nós se nós, pelo menos, não fizermos o mínimo. Todos nós fizemos parte dessa engrenagem evolutiva do mundo. Se nós permanecermos numa situação infeliz, nós nos tornamos vítimas de nós mesmos. Lembrando uma análise que Emmanuel faz daquela passagem de Jesus, que todos conhecem, da multiplicação dos pães, quando Jesus está à frente da multidão faminta, ele indaga das possibilidades dos discípulos para atendê-lo, quando ele pergunta: quantos pães tendes? E assim ele atendeu centenas de pessoas. Jesus não perguntou quantos pães necessitavam, e sim quantos pães tendes. Essa passagem vem nos demonstrar a precaução do Mestre de alertar os discípulos a necessidade de algo apresentar a providência divina como base para o socorro que suplicamos. Essa reflexão nos chama a atenção a meditarmos quanto ao positivo de nossa cooperação para que a bondade de Deus nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderia o Cristo edificar um santuário de alegrias e felicidade em nós e para nós, se não contar com a nossa boa vontade? Muitos esperam um milagre espiritual, a fim de que lhe traga paz e reconforto. Mas a voz do Mestre ainda continua ressoando inesquecível: o que tendes? Não podemos rogar concessões do céu mostrando as mãos vazias. Não adianta solicitarmos bênçãos se estamos com os braços imobilizados. É necessário que nós oferecemos os recursos que nós já conseguimos acumular em nós mesmos.
A bondade de Deus é infinita, sim, mas algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. Apresentemos ao Mestre o nosso esforço próprio e estejamos certos que a vida nos retribuirá. E o modelo que temos como guia é sempre Jesus. Busquemos imitá-lo de acordo com as nossas possibilidades, porque a sua existência foi para nós um roteiro de exemplo, de vivência, de conforto e de esperança. Ele passou pelas maiores dificuldades, por sacrifícios, foi negado, foi abandonado, passou pelas vicissitudes que nenhum de nós passará, e ele não tinha nada a resgatar, e nunca desistiu de espalhar o seu alento, os seus ensinos e cumprir a sua missão. Porque ele não escreveu um evangelho como mais um escrito filosófico ou místico. Ele exemplificou, ele viveu na íntegra, ele aplicou a lei de amor a Deus e ao próximo nos atos de sua vida, e não em igrejas ou templos. Ele viveu em toda a sua intensidade o amor, a caridade, a paciência, a tolerância, o perdão. Pregava o bem aos outros, mostrando que era possível nós também seres em evolução, despertando em nós o que tínhamos de melhor. Assim, ele se coloca como o caminho que nos conduz a Deus, que nos liga a Deus. E cada um de nós tem uma potencialidade crística dentro de si. Um dia nós seremos super seres no futuro, mas cada um está num degrau evolutivo próprio. Apesar de ser muito semelhantes à nossa caminhada, mas nenhum igual. Todos estamos aqui para aprender. O destino de todos é a felicidade. Alguns caminham mais depressa, outros mais devagar. Cada um tem o seu tempo. Permanecemos, portanto, na segurança em Deus, nele confiando, deixando-nos conduzir. E no momento que nós nos encontrarmos combalidos, enfraquecidos, sob a firmeza de testemunhos diários, deixamos-nos conduzir por Ele, que Ele nos guiará através do positivo da evolução, seja pelo amor ou algumas vezes pela dor. Cabe a nós elegermos o modo de alcançar. Muita paz a todos. Que possamos continuar refletindo sobre as palavras trazidas pelo nosso irmão. Então agora, vamos elevar novamente os nossos pensamentos ao alto para orarmos e agradecermos as bênçãos